Evangelho de João, capítulo 11. No nosso primeiro encontro, eu compartilhei uma palavra com o tema Encontros da Ressurreição. Eu aprendi essa lição que eu compartilhei com vocês aqui com um amigo chamado Rafael Pijama. Carinhosamente ele é chamado de Rafael Pijama. E eu senti muito de compartilhar essa palavra com vocês. E agora no culto das 11h30 eu quero falar com vocês sobre o tema Amor, Morte e Glória, a partir do texto de João, capítulo de número 11. João 11, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, ou mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, mesmo assim vais voltar para lá? Respondeu Jesus: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês. Estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estágios de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: aleluia, tem um pentecostal ali. Sei que ele vai ressuscitar, disse Marta, no último dia, na ressurreição. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou Maria, sua irmã, à parte, e lhe disse: olha, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não havia entrado ainda no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. E quando notaram que ela se levantou, Maria se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanharam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venha e veja, Senhor, responderam. E Jesus chorou. E então os judeus disseram:
Veja como ele o amava. Versículo 37. Alguns, porém, disseram: ele não abriu os olhos dos cegos? Não poderia ter impedido ele, esse homem, de morrer? E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias está ali. Jesus disse: eu não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? E então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa dos que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto em volta de um pano. E Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa tarde, Senhor, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Meus irmãos, esse texto de João capítulo 11 trabalha uma temática muito importante. E qual a temática que está por trás desse texto? A temática é: onde está Deus em meio ao nosso sofrimento? Ou por que Jesus permite que pessoas que Ele ama venham a sofrer? Ou uma outra maneira de colocar essas duas perguntas seria: qual a relação do amor de Deus com a dor, com a perda e com o sofrimento? E eu não sei se você percebeu, mas por 3 momentos nesse texto, o amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro é questionado. E o primeiro momento em que o amor de Jesus é questionado por Marta, Maria e Lázaro é exatamente na interrogação da própria Marta. O texto bíblico diz que Marta envia uma mensagem a Jesus, ele se demora, isso resulta no falecimento de Lázaro. A Bíblia diz que 2 dias após então a morte de Lázaro, ou seja, 4 dias, Jesus chega em Betânia. E a Bíblia diz que quando Jesus está entrando no povoado, Marta, ao saber que Jesus está chegando, ela vai ao encontro dele. E a Bíblia diz que Marta faz a seguinte pergunta: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Na verdade ela faz uma afirmação, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a gente pode colocar essa afirmação de Marta da seguinte maneira: Senhor, por que quando eu mandei a mensagem o Senhor não veio? Porque se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, 4 dias antes, o meu irmão não teria falecido. Então por que o Senhor se demorou tanto e esperou a situação se tornar tão grave que agora ela parece irremediável? Eu sei que o Senhor pode fazer tudo, mas por que o Senhor não chegou antes? O segundo momento em que o amor de Jesus por Lázaro, Marta e Maria é questionado é pela própria Maria. O texto diz que depois de se encontrar com Marta, então ela volta para casa, ela vai ao encontro de Maria e ela fala: Maria, Jesus chegou. E a Bíblia diz que Maria então agora sai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que estavam com ela para a consolar saem atrás dela porque pensam que ela está indo ao sepulcro para chorar a morte do seu irmão. A gente precisa lembrar, abrindo um parênteses aqui, gente, que para essas 2 irmãs o falecimento do seu irmão significava uma situação muito complicada. A mulher naquela época ela era sustentada pelo trabalho de um homem. E pelo que parece, o homem da casa era Lázaro. Ou seja, Maria e Marta estariam completamente desprovidas, à mercê com o falecimento de Lázaro.
E é por isso que toda aquela multidão, aquelas pessoas estão ali para de alguma forma minimizar o impacto, não apenas emocional, mas social que isso teria para o futuro dessas duas. E aí Maria sai, mas ela não sai para ir ao sepulcro, ela sai para ir ao encontro de Jesus. E o texto bíblico diz que quando ela chega, ela faz a mesma afirmação, que pode ser traduzida aqui para nós por uma pergunta: Jesus, por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? Por que o Senhor não veio? E o terceiro momento, irmãos, em que o amor de Jesus é questionado nesse texto, é pela multidão. É questionado por Marta, é questionado por Maria, mas também é questionado pela multidão. Porque ao ver Jesus agitado e compadecido, e ao ver as lágrimas de Jesus, a Bíblia diz que a multidão olha e diz: olha como ele o amava. Ele até chorou a sua morte, chorou a sua perda. Só que a Bíblia diz que no meio daquela multidão tinha umas pessoas que parece que tinham um coração um pouco mais amargurado, e ao verem o choro de Jesus, elas disseram: está chorando a morte dele? Mas esse aí não é aquele homem que curou os olhos do cego? Ele não poderia ter feito alguma coisa? Por que ele está chorando agora? Então nessas três ocasiões, o amor de Jesus é questionado no texto. Porque aparentemente, se Jesus os amasse da forma como eles acreditavam, por que ele está deixando que a situação se torne tão mais grave? Por que ele está permitindo que a situação se transformasse nesse dilema que para eles parece insolúvel? Vocês estão comigo aqui? Irmãos, todos nós de alguma maneira levamos esse questionamento dentro de nós, porque de alguma forma a gente espera que por causa do amor de Deus, as respostas de Deus a nosso respeito sejam imediatas, e que não necessariamente os planos de Deus na nossa vida, eles passem por um momento de intensidade no que diz respeito ao sofrimento. Mas é verdade, irmãos, que às vezes Deus permite que isso aconteça. E a pergunta é: por que Jesus, se nos ama tanto, permite que às vezes momentos de dificuldade que nós estamos experimentando, eles se tornem mais agravantes, ou eles se tornem ainda mais intensos? E o texto bíblico vai mostrar para mim e para você aqui três maneiras como Jesus vai responder a esse questionamento, do porquê o seu amor permitiu a essa família o sofrimento. Jesus vai responder aqui em três momentos do porquê, mesmo amando Lázaro, Marta e Maria, e principalmente a Lázaro, o permitiu morrer. Eu quero só fazer uma consideração antes de nós entrarmos aqui nessas três respostas. Vale lembrar, irmãos, que apesar de Jesus ter permitido a morte de Lázaro, ele não é a causa da sua morte, amém, queridos? Nós não cremos em um Deus que coloca enfermidade nas pessoas, amém, meus irmãos? Nós cremos em um Deus que pode usar todas as coisas para a glória do seu nome, amém, meus irmãos? Mas nós não cremos em um Deus que ele coloque enfermidade nas pessoas, que ele coloque enfermidade nos seus filhos, mas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém, queridos? Então a pergunta é: de que maneira o amor de Deus se relaciona com o sofrimento, ou por que Jesus permitiu isso? E a primeira resposta que nós podemos ter aqui nesse texto a respeito do porquê Jesus permitiu essa situação, é porque o amor verdadeiro faz o que tem que ser feito para ajudar as pessoas a verem e valorizarem a glória de Deus como a sua alegria suprema, amém? Preste atenção. O amor verdadeiro faz com que aquilo que tem que ser feito seja feito, para que as pessoas elas vejam e valorizem a glória de Deus como a sua suprema alegria. Perceba, meus irmãos, pode aplaudir o Senhor se você quiser, pode aplaudir o Senhor. Perceba, o texto mostra claramente para mim e para você que toda a relação de Jesus com essa família é construída no parâmetro do amor, no paradigma do amor. Às vezes a gente lê o Evangelho de João, e Jesus no seu Evangelho, João no seu Evangelho, ele fala que ele é o discípulo amado, sim ou não? E muitas vezes a gente lê João falando isso, que ele é o discípulo amado,
e a gente pensa assim, que João se sentia mais amado do que os outros discípulos. Não é isso que a gente pensa, sim ou não? A gente pensa assim, João se achava mais amado do que os outros discípulos. Mas não é isso, irmãos. A questão é que João entende que a sua identidade agora não pode ser encontrada num outro lugar, senão na sua relação de amor com Jesus. Por isso, ao referir-se a si mesmo, ele fala: não existe outra maneira de eu falar sobre mim, senão como o discípulo a quem Jesus ama. Ele não se intitula como apóstolo, mas como aquele que é amado por Jesus. Mas perceba, o texto não diz apenas que João era o amado, mas vai dizer para mim e para você que tanto Marta, como Maria, como Lázaro, os três eram amados por Jesus. Uma informação muito importante que o texto aqui nos traz, e que muitas vezes a gente não percebe, é que Maria é referida aqui no capítulo 11 de João como aquela que lavou os pés de Jesus. Só que no evangelho de João, o lava-pés só aconteceria no capítulo 12. Se você olhar a narrativa do evangelho, você vai perceber que no próximo capítulo é que Jesus está na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, agora ressuscitado, e Maria então invade a cena para lavar os pés do Senhor. Mas por que João está trazendo essa informação que só aconteceria no capítulo 12 e a mencionando no capítulo 11? Para mostrar que a relação de Jesus com essa família não é uma relação utilitária. Ela não aconteceu porque Jesus fez alguma coisa por eles. Ela aconteceu porque eles aprenderam a amar Jesus, e porque Jesus aprendeu a amá-los. O parâmetro de relacionamento aqui não é um parâmetro de troca. Você faz algo por mim e como benefício desse algo que eu recebi, eu te dou o meu relacionamento. Não, a relação aqui é uma relação de amor. Eu aprendi o seu valor, eu descobri a sua identidade, eu sei quem você é, e eu aprendi a amar você por aquilo que você é, e não por aquilo que você pode fazer. Vocês estão comigo aqui, gente? Mas é essa família que tem um relacionamento construído num paradigma de amor, que está agora sendo, entre aspas, tratado por Jesus dessa maneira. Toda a ênfase do texto está que Jesus ama essa família, e é exatamente porque Ele ama que Ele não se apressa para chegar a tempo. Foi o amor, irmão, vocês estão comigo aqui? Foi o amor que levou Jesus a deixar Lázaro a morrer. Foi o amor de Jesus por essa família, pelos seus discípulos, e também por mim e por você, que permitiu a morte de Lázaro. E aí talvez você se pergunte: como é que isso pode ser amor? Como é que Jesus ama? Como é que Jesus tem um amor verdadeiro, permitindo que ele morra ao invés de curá-lo? Porque isso pode ser chamado de amor? Porque o amor verdadeiro, querido, faz o que tem que ser feito para ajudar as pessoas a verem e a valorizarem a glória de Deus como a sua alegria suprema. Vocês estão comigo aqui? Meus irmãos, preste atenção. Se Jesus tivesse tocado apenas o corpo de Lázaro e tivesse restaurado a sua saúde, talvez aquelas pessoas ali não tivessem tido a percepção clara, real, de quem de fato era Jesus. Perceba, meu irmão, se Jesus tocar o seu corpo aqui hoje, de trazer saúde, Ele vai mudar a sua realidade temporal, amém? E aparente. Mas se Jesus se revelar a você por meio do sofrimento que você está experimentando, Ele não vai mudar apenas a sua situação atual, Ele vai mudar a sua eternidade para sempre. Porque a cura muda a sua realidade presente, mas a revelação de Jesus, ela muda a sua eternidade para sempre. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A resposta de Jesus a esse questionamento é: a doença não é para a morte. Em outras palavras, o ponto de tudo que está acontecendo não é a morte. A glória de Deus será revelada. A enfermidade se transformará no meio em que o Filho de Deus há de revelar a sua glória. Ou seja, irmãos, vocês estão comigo aqui? Deus será mais glorificado por meio dessa enfermidade do que por meio da cura. Deus terá sua glória revelada mais por meio do sofrimento do que por meio do restabelecimento da saúde. O amor vai deixar Lázaro morrer, porque a morte de Lázaro os ajudará a ver de maneira mais clara a glória de Deus. Por que muitas vezes Jesus nos permite sofrer?
Porque o propósito de Jesus para mim e para você não é o nosso bem-estar. Eu não estou dizendo que você não pode ter bem-estar, amém, meus irmãos? Não estou dizendo isso. Mas o propósito da nossa vida é ver a Deus. O propósito da nossa vida é termos um encontro com a glória de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Em João 17, Jesus fala isso: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. E meu irmão, se Jesus entender que o melhor caminho de abrir os seus olhos para você ver a glória dele é por meio do sofrimento, eu digo para você, esse pequeno sofrimento momentâneo, amém, e mínimo, resultará num eterno peso de glória que há de ser revelado para você. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! É por isso que os antigos conseguiam cantar: mais perto eu quero estar. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, tem alguém? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor. Porque eles entendiam que se há um propósito de Deus nesse sofrimento, o resultado disso será uma experiência maior com a glória de Deus. Agora perceba, meu irmão, Jesus não apenas permitiu Lázaro morrer para que a glória de Deus fosse revelada, mas Ele morreu para nos revelar a glória de Deus. E isso é extraordinário, porque Jesus poderia nos ter revelado o Pai de outras formas, sim ou não? Como Ele o fez. Mas a revelação máxima, a revelação suprema do caráter de Deus para nós se deu aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Na cruz. Quando nós olhamos para o Filho de Deus com pregos em suas mãos, pelo amor de Deus, nós acabamos de participar da ceia do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Quando nós olhamos para o Filho de Deus com pregos em suas mãos, fragilizado, sem poder saciar a sua própria sede, seus pés pregados numa cruz, o seu lado transpassado por uma lança, você olha para aquela cena que parece atroz, aterrorizante, mas naquela cena, a glória de Deus está sendo revelada. Paulo diz que a fraqueza de Deus, em 1 Coríntios, é mais forte do que a força dos homens, e a loucura de Deus mais sábia do que a sabedoria humana, porque visto que os homens não conheceram a Deus, pela sua fraqueza, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos estão atrás de sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e a esse crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós os que cremos, sabedoria e poder de Deus para a nossa salvação. Dá glória a Deus aí, Lagoinha. Aleluia. O que é amar? Amar é nos dar o que nós precisamos, e o que nós mais precisamos não é de cura apenas, mas de uma experiência completa e interminável com a glória de Deus. Amor significa nos dar o que Deus tem de maior e de melhor, e que vai resultar numa alegria que não se acaba. E o que é isso? Senão a Ele mesmo. A resposta a essa pergunta é muito clara, irmãos. Não existe nada que possa nos satisfazer e mudar completamente a nossa vida, senão uma revelação clara da glória de Deus. O amor é fazer tudo o que for necessário para ajudar as pessoas a verem e a valorizarem a glória de Deus como a sua alegria suprema. Ajudar as pessoas a ficarem satisfeitas com a glória de Deus. É assim que cristãos superam seus desafios. É dessa maneira que nós passamos pelo vale. Quando nós colocamos o pé no vale, nós já sabemos que ele vai se transformar num manancial. Por quê?
Por que nós sabemos que ele vai se transformar no manancial? Porque ainda que a gente não veja a água correndo ali, a gente sabe que dentro de nós vai fluir um ribeiro de águas correntes. Porque Deus irá se manifestar. Deus irá se manifestar. A primeira resposta a esse questionamento do porquê Deus permite a dor, o sofrimento na vida daqueles que Ele ama, é porque Ele anseia por meio dessa dor, desse sofrimento, nos revelar mais a sua glória. A segunda resposta que o texto nos apresenta é compaixão. Diga comigo, compaixão. Chacoalha quem está pertinho de você para ele acordar e fala para ele, compaixão. Tem alguém comigo aqui nesse dia? E essa compaixão, ela é mostrada aqui no texto em duas vertentes, duas dimensões. A primeira dimensão da compaixão está na própria experiência humana de Jesus. Porque perceba, queridos, desde o princípio do texto, fica muito claro que Jesus sabia exatamente tudo o que iria acontecer, amém, meus irmãos? Jesus não foi pego desprevenido. Ele tinha o controle de toda a situação, amém, meus irmãos? O nosso Deus é soberano, você pode dar glória a Deus por isso? Mas apesar de ter o controle de tudo, Ele sente com. Ou seja, a experiência de compaixão de Jesus, ela não tem a ver com dó. Porque muitas vezes a gente fala isso, nossa, que dó do fulano, se não, né? Ai, que dó. Mas o que é dó? Dó é a constatação da miséria alheia e a minha impossibilidade de fazer qualquer coisa. Eu passo por alguém na rua, passo por alguém nas ruas de Belo Horizonte, eu passo por uma comunidade e eu vejo ali o tráfico, as pessoas presas pelas drogas. Eu entro num hospital e aquela cena comove o meu coração e eu fico, gente, que dó dessa pessoa. Mas eu não faço nada. Isso atesta a minha incapacidade. Ou seja, eu consigo ter dó, mas eu não consigo ter compaixão. Porque a compaixão só brota, ela só existe da minha possibilidade de me identificar com o outro, mas também da certeza que pela graça de Deus eu posso ser instrumento de transformação na vida do outro. Jesus consegue se compadecer, Ele consegue chorar junto, porque Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe tudo o que Ele pode fazer. E ainda assim se coloca na experiência dessa família e chora com eles esse momento de fragilidade. Não se apresenta nesse momento como alguém que, por saber o que vai acontecer, ignora a fragilidade humana, ignora o sofrimento humano, ignora a dor de Marta e Maria e fala, peraí gente, para com isso, eu vou ressuscitar Lázaro, que frescura é essa, que sentimento é esse? Não, Ele sente Ele se compadece, Ele desce no lugar da dor humana e ali Ele chora junto. Zé Machado, um pastor que eu gosto muito de São Paulo, ele fala que pastorear é habitar na dor do outro. Pastoreio é habitar na miséria do outro. Irmão, você consegue entender que Jesus foi até Betânia para habitar na dor de Marta e Maria? Ele poderia ter ressuscitado Lázaro à distância, irmãos. Ele poderia ter enviado uma palavra, ele poderia ter feito esse sinal de qualquer maneira. Mas a ideia não era apenas dar o milagre, a ideia era ampliar as bases da relação e mostrar que naquele momento de dor, ainda que ele tivesse a potência necessária para transformá-la, ele continuava se compadecendo com eles, porque ele o amava, ele os amava. Ele ama o seu povo, Ele ama você. Irmão, presta atenção, não é que Jesus, ao permitir você passar por um momento como esse, Ele fica assim, é isso aí, vai sofrendo, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não, Ele chora com você. Ele olha para a tua dor e Ele se compadece. Ele sabe que dói. Como diz o escritor aos Hebreus, Ele é o sumo sacerdote que pela própria experiência do sofrimento sabe o que é padecer e por isso pode interceder por nós. Ele chora junto. Mas a experiência de compaixão não apenas está ligada a essa identificação, mas existem duas palavras que João usa aqui nesse texto que são muito importantes. O texto bíblico diz para mim e para você que quando Jesus se aproximou do sepulcro e Ele viu o sofrimento das pessoas, e Ele viu
Maria chorando, diz o texto que ele ficou comovido e perturbou-se. Fala comigo, comovido e perturbou-se. Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele, comovido e perturbou-se. Irmãos, nós já estamos encerrando, amém? Comovido e perturbou-se. Essas duas palavras, no idioma original em que o texto foi escrito, no grego, elas estão no sentido negativo, elas aparecem de forma negativa. Todas as vezes que elas aparecem nos evangelhos, ou aparecem em algum outro livro da Bíblia, elas nunca aparecem em sentido positivo. Não é uma comoção, um sentir positivo, é um sentir negativo, é uma comoção negativa. Em que sentido nós podemos entender isso? Irmão, certamente o choro de Jesus era o choro de alguém que chora junto, mas também o choro de alguém que estava indignado. Por que estava indignado, Zulato? E eu digo para você, porque por um momento, aquele sofrimento levou aquelas pessoas a questionarem os seus motivos. Por um momento, aquela família que havia construído a relação com Jesus na base de amor, permitiu que a dor que eles estavam experimentando se transformassem num motivo para questionarem os motivos de Jesus, o caráter de Jesus, as razões de Jesus. Eles olharam para ele e disseram: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não veio antes? Aquilo que estava acontecendo se tornou um meio de eles pensarem que era possível agora, por causa da experiência que eles estavam vivendo, questionar: será que Deus me ama mesmo? Será que Jesus realmente nos ama como Ele sempre disse? E é por isso que ele está indignado. Porque na verdade, irmãos, se eles realmente confiassem nele, acreditassem no seu amor, eles deveriam entender que independente da situação ter saído do controle deles, ela jamais teria saído do controle de Jesus. E que não importa o porquê ele se demorou, ele tem algum motivo nisso. E eu confio que ele me ama, eu confio no seu caráter, e eu vou esperar até o último momento, porque quando ele chegar, ele vai transformar todas as coisas. Mas muitas vezes, assim como Marta e Maria, nós fazemos a mesma coisa. Nós permitimos que as situações que nós estamos enfrentando e que Jesus permitiu para revelar ainda mais a sua glória, se transformem em motivos para nós questionarmos o amor de Deus por nós. As nossas experiências começam a se tornar um motivo de nós julgarmos se Jesus realmente nos ama ou não. Não, porque se Jesus me amasse, eu não estaria passando por isso. Não, mas se Jesus realmente me amasse, Ele não teria permitido que isso acontecesse na minha vida. E é por isso que Jesus fica indignado, porque Ele está vendo o seu amor ser questionado em função do sofrimento experimentado. E irmão, presta atenção, você acha que Jesus, ao nos ver, e eu me incluo nisso, questionando o seu amor por causa das nossas experiências, Ele não sente nada? Ele fica apático? Você acha que Jesus, que deixou muito claro o seu amor por nós naquela cruz, para que não haja nenhum tipo de questionamento, que Ele estava disposto a ir até as últimas consequências para nos reconectar a Deus, Ele fica assim apático de ver os seus filhos que experimentam do seu amor de maneira abnegada e sacrificial, questionarem o seu amor agora por causa da experiência, e Ele não sente nada? Ele ficou indignado. E é no meio dessa indignação por ver o seu amor por ele sendo questionado, que Jesus então vai dar a última resposta. Primeira resposta: o amor faz de tudo, faz aquilo que é necessário para que a glória de Deus seja vista, apreciada e revelada, mesmo que o caminho seja o sofrimento. Segunda resposta: compaixão. Uma compaixão de alguém que experimenta a dor do outro, mas que também fica indignado quando vê o outro questionar o seu amor, que é provado de forma concreta na experiência da vida, na cruz do Calvário. E terceiro, Jesus responde por meio da ressurreição. O texto diz que indignado, Ele olha para aquelas pessoas e pergunta: onde o colocaram? E a Bíblia diz que dizem para ele: o colocaram ali. E ele vai ao encontro da tumba, e a Bíblia diz que ele diz: removam a pedra. E aí Marta aparece na cena de novo: Jesus, mas já faz 4 dias, Jesus.
E aí Jesus fala para ela: Marta, eu não estou te entendendo. Eu não disse que se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Eu não disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que a pedra é removida. Ele olha para o céu. Ele faz uma oração simples e diz: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eu só estou dizendo isso para que ele saiba que o Senhor me ouve. Volta os seus olhos para a sepultura e ele grita: Lázaro, vem para fora. E eu pergunto para você: por que Jesus ressuscitou Lázaro? E certamente a sua resposta seria: porque ele tem poder. Não é isso que o texto diz. O texto não diz que Jesus ressuscitou Lázaro porque ele tem poder. O texto diz que ele ressuscitou Lázaro porque ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que alguém esteja morto, nele viverá. E aquele que nele crê não experimentará a morte eterna. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Irmãos, Jesus não ressuscitou Lázaro porque ele tem poder para ressuscitar os mortos. A ideia do texto é nos mostrar quem é esse Jesus. Esse Jesus é a ressurreição. Ele não tem poder para ressuscitar. Ele é a ressurreição. Ele não tem poder de dar a vida. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por intermédio dele. Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. E o texto diz isso. Termina dessa forma: que ao verem o sinal, creram na ressurreição? É isso que diz, irmãos? Sim ou não? Não, creram em Jesus. Ao verem o sinal, eles não creram que os mortos podiam ressuscitar. Ao verem o sinal, eles não acreditaram que Jesus tinha poder. Eles creram em Jesus. Creram em Jesus. Eu convido você a ficar de pé comigo, por favor. E nós vamos ler um último texto. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14. Tem alguém feliz aqui nesse dia? Aleluia. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 14 fala: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. E tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E é por isso que nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, porém aquilo que não se vê é eterno. É eterno. As nossas leves e momentâneas tribulações, porque Deus permite que pessoas amadas por Ele sofram. Por que Deus permite que o sofrimento entre na vida de gente que é resultado de uma relação construída nos parâmetros do amor? Primeiro, porque a glória de Deus é mais importante. Uma revelação clara da pessoa de Jesus vai te satisfazer muito mais do que apenas benefícios terrenos e momentâneos. Segundo,
para que vocês aprendam a experiência de compaixão. Essa compaixão que tem essa dimensão de alguém que sofre com, mas de alguém que também fica indignado ao ver o amor dele sendo questionado pela nossa experiência de sofrimento. E terceiro, ressurreição, para que você aprenda que Jesus não tem apenas poder para te ressuscitar, Ele é a ressurreição. Ele não tem vida, Ele é a vida.